Graça e paz nesse domingo. Bom dia, Pai, bom dia, Filho, bom dia, Espírito Santo, bom dia, anjos do Senhor, bom dia, inscrito no nosso canal, bom dia você que vai se inscrever ainda, né? Bom dia você que tem assistido nossos vídeos, bom dia a todos. Deus tem uma palavra quentinha da sala do trono nesse domingo para nossas vidas. Amém. Em Salmo 107, o salmista diz assim: Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Diga-nos os remidos do Senhor, o que remiu a mão do inimigo, o que remiu da mão do inimigo, e os que congregou das terras do Oriente e Ocidente, da morte e do Sul. Andaram desgarrado pelo deserto, em caminhos solitários, não certo. Por caminhos solitários, não certo. Não acharam cidade para habitarem. Famintos, sedentos, e a sua alma desfalecia. E clamaram o Senhor na sua angústia, e Ele livrou das suas dificuldades. E o levou por caminho direto, para ir a uma cidade de habitação. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para com o Filho do homem, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Tal como o que se assenta na treva sobre a morte, presa à aflição em ferro. Porquanto rebelaram contra a palavra de Deus e o desprezaram, o conselho do Altíssimo. Porquanto lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram o Senhor na sua angústia, e Ele livrou de suas dificuldades. Tirou das trevas, da sombra da morte, e quebrou suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois quebrou, aleluia, as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Os loucos, por causa das suas transgressões e por causa das suas iniquidades, são aflitos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram à porta da morte. Irmãos, Deus aqui está dizendo o quê? Nessa manhã. A bondade de Deus para proteger todos que querem ser protegidos por eles, mas muitos não querem não, né? Louvai ao Senhor porque Ele é bom. Porque a benignidade, a misericórdia de Deus, ela dura para sempre, igreja. Irmãos, ela não dura um momento, ela dura para sempre. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós deixamos o Senhor cuidar de nós, aleluia. Aqui fala assim: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem. E clamar, famintos, sedento na alma dele desfalecia. Irmãos, antes de nós entregar nossa alma para Jesus, nós andávamos errantes, andávamos no pecado, não tinha um caminho certo para seguir, fizemos muitas coisas, talvez, que entristeceu muito o coração de Deus. Mas a partir do momento que você entrega a sua alma para Jesus, que você entrega a sua vida para Jesus, Ele sacia sua sede, Ele cura suas feridas, Ele te liberta da prisão. Mas entregar a vida para Jesus tem que ter mudança, tem que ter transformação. Irmãos, nós não podemos continuar com caráter podre, com caráter sujo, com caráter mentiroso. Não.
tem que ter mudança nas nossas vidas, tem que ter mudança na nossa alma. Nós temos que querer as coisas santas, nós temos que gostar de fazer as coisas que agradam o coração de Deus e fugir de tudo que tem aparência do mal, ter nojo das coisas malignas. Eu tenho, irmão, eu e o pastor, para a glória de Deus, temos nojo de coisas malignas. Nós queremos bem longe de nós. Sabe por quê? Pergunta por quê, pastor Ivete? Porque quando Deus me encontrou, eu estava sedenta, como diz aqui o salmista. Estava ferida, estava machucada. Precisava de uma transformação. Quando nós vamos para a igreja, nós estamos sujos, Deus limpa. Por que serve o batismo? Quando você desce nas águas, você tira toda aquela sujeira, aquela casca, aquela coisa que entristecia o Espírito Santo, você sai uma criatura limpa. Agora tem pessoa que vai lá, toma banho e acha que batizou e depois fica mais sujo do que estava, né? Porque continua no pecado. Ele levou por caminho direito para irem a uma cidade de habitação. Olha, andaram desgarrado pelo deserto, por caminhos solitários. Não acharam cidade para habitarem. Famintos e sedentos, e a sua alma desfalecia. E clamaram ao Senhor na sua angústia, e o livrou das suas dificuldades. E o levou por caminho direito para ir a uma cidade de habitação. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas para com o filho do homem, pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta. Ele farta a alma sedenta, ele enche de bens a alma faminta. Não é só... E fala em bens, a pessoa pensa em dinheiro. Sabedoria, palavra de Deus, vida, saúde. Em todas as campos da nossa vida, todas as áreas da nossa vida, a transformação, a mudança, a refrigério, a alegria. Servir a Deus é maravilhoso, irmão. Servir a Deus é difícil porque a portinha é estreita e apertada. Você tem que se abster de todas as coisas mundanas desse mundo. Mas Deus, Ele é fiel. Amém? Eita, coisa linda! Pois fartou a alma sedenta e encheu a alma faminta. Tal como se assenta nas trevas, na sombra da morte, presa em aflição de ferro. Porquanto se rebelaram contra a palavra de Deus e o desprezaram o conselho do Altíssimo. Porquanto lhe abateu o coração com trabalho e tropeçaram e não houve quem ajudasse. Irmão, as pessoas procuram as trevas, né? Procura tudo que não presta, né? A alma deles vive abatida porque eles querem fazer o mal. E o Senhor, irmãos, o Senhor é o bem. Quem não se afasta do mal, Deus vai dando a chance para a pessoa mudar, irmãos. Deus vai dando a chance para haver transformação de vida. Deus ajuda aquele que se arrepende de todo o seu coração. Porque Deus é longânimo em perdoar, em transformar, em ajudar. Mas tem pessoas que não querem ser ajudadas. Tem pessoas que não querem transformação. São aquelas pessoas malignas, né? São aquelas pessoas que só Jesus, não adianta você falar com elas. Você perde tempo, você fala, você prega, você ensina, você conduz ela num caminho certo, né? E ela quer ficar no caminho errado. Por quê, pastor Ivete? Pergunta por quê? Porque eles não querem saber da luz, eles querem a treva. O mundo aí fora, já do maligno, ele oferece tudo que não presta, né? Irmãos, nós estamos vivendo numa época e não acho que vai melhorar, porque não vai não, viu? Por isso que fala, aquele que é limpo, limpa-se ainda mais.
E aquele que é sujo, suja ainda mais. Eu tive ontem, nós fomos trabalhar, eu e o pastor, fomos visitar nossos clientes, vender nossas mercadorias. E depois disso a gente passou no mercado. Irmãos, e eu senti vergonha, sério mesmo. Vergonha de caminhar dentro do supermercado ontem. Novamente em outro mercado, em outro lugar. Irmãos, eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que as pessoas perderam a noção do que é ser ridícula. É vergonhoso. O que tem de vitrine de Satanás. Como é nojento. Como é nojento uma pessoa oferecida. Aquelas pessoas que ficam se oferecendo para os homens, né? Vendendo seu corpo praticamente para chamar atenção. É a coisa mais feia do mundo. Não tem nada de bonito nisso. Nada. E a gente viu umas cenas ontem lá que eu falei, meu Deus, estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. A coisa horrível, a mulher estava com o esposo dentro do mercado e tinha ali uma caçadora de alma. Ficava com aqueles olhão tentando, comendo o marido da mulher com os olhos, achando que ele fosse olhar para ela, né? Mas eu não posso dizer que esse casal, ele podia ser um casal católico, mas ele era um homem decente, porque Deus não olha placa de igreja. Igreja somos eu e você, viu? A pessoa fala, porque só os crentes vai ser salvo. Não se iluda, não. Deus vai salvar toda a religião que tiver uma vida no altar de Deus, uma vida no altar do Senhor Jesus, aquele que igreja somos nós. Não é placa de igreja não, viu? Para de pregar placa de igreja. Placa de igreja só serve para tomar sol e chuva. Tem muita gente que é católica errada, tem muito crente pior ainda, viu? Porque crente que não tem vergonha na cara é pior ainda, porque conhece a palavra profundamente. Conhece a palavra de Gênesis e Apocalipse. E comete erro, meu irmão. Ainda quer que Deus tenha compromisso? Me poupe. Vai ler Bíblia. Vai colocar tua vida no altar. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Se converte, viu? Se converte. Porque não vai ter mais tempo não, depois você não vai chorar, tá? No ranger de dentro, lá no fogo, ranger dos dentes, lá no fogo do lago de enxofre não, viu? Aí Deus, o que ele fez com nós? Clamar ao Senhor na sua angústia, Ele livrou das suas dificuldades. Tirou das trevas, da sombra da morte e quebrou suas prisões. Louve ao Senhor pela sua bondade, pelas suas maravilhas, para os filhos do homem, pois quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. Então clamaram o Senhor na sua angústia, Ele livrou das suas dificuldades. Enviou a sua palavra e o sarou, e o livrou da destruição. Irmãos, Deus está enviando a palavra dele todos os dias, não só através do pastor Jailton e da pastora Ivete, não. Mas através de muitos pregadores, que ainda tem alguns que pregam a verdade. Tem muitos que ainda pregam lugares, igrejas que você sente a presença de Deus. A maioria você não sente, não. A maioria não tem Deus, não. A maioria é uma bagunça, é uma vergonha, tá? É isso mesmo. Eu posso dizer porque eu visito muito o ministério, eu recebo muito convite. Então eu posso dizer para você, é vergonhoso. Chama de templo do Espírito Santo, mas é templo de Satanás. Porque Deus não habita naqueles lugares imundos. É imundo mesmo, tá? Deus não habita nesses lugares. É vergonhoso. É cheio de caçadoras de alma, carniceira pregando em cima do altar. Vitrine de Satanás pregando em cima do altar. Vai se converter. Vai aceitar Jesus, vai pedir uma transformação na sua vida.
Ainda prega lá, com tudo de fora. Ah, pelo amor de Deus, sede santo, porque o Senhor, teu Deus, sou santo. Deus quer salvar, Deus quer curar, Deus quer libertar. Ah, Deus me perdoe, gente. O que que é isso? Nós estamos vivendo o quê? Tudo pode, eles pregam, né? Pode adulterar, pode cobiçar, né? Pode olhar para caçadora de alma podre, né? É, pode, porque já está no inferno mesmo, né? Aí coloca lá no altar aquilo lá para pregar. Ainda chama de pastora, ainda chama de missionária. Ah, gente, para com isso aí. Quem foi que consagrou? Você consagrou ela, porque você está pior do que ela. Eita, eita. Fuja dessas mulheres oferecidas, fuja dessas mulheres nojentas que fica te cobiçando. Como meu marido fala, dá nojo, é lixo. Tem que fugir dessas coisas. Fuja, seja honrado, seja digno. Para, nós entramos nesse lugar aí, ó, nós pisa nosso pé e vamos embora. Viramos o pé na hora, não entramos. Somos convidados muitas vezes para pregar, mas quando nós vemos o lugar que está tudo contaminado, nós saímos fora. Não vamos dar pérola a poucos. A palavra de Deus é pérola. Você não pode dar a qualquer um, não. Você vai num lugar que se chama Templo do Senhor, mas não é de templo de Deus. É um lugar contaminado, cai fora. Eita, 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 hein? Esses veem a obra do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Pois ele manda e se levanta o vento tempestuoso e eleva suas ondas. Sobre os céus descem os abismos e as suas almas se derretem na angústia. Andam cabeleando como ébrios e perderam todo o tino. Então clamaram o Senhor na sua angústia e ele o livrou da sua dificuldade. Ele fez cessar a tormenta e acalmar as ondas. Então se alegre, porque se aquietaram. Assim os leva ao porto desejado. Louve ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Irmãos, essa palavra hoje, ela vem nos ajudar. Olha, eu quero tanto de Deus, mas o que eu tenho oferecido para Deus? Uma vida no altar? É isso que eu tenho oferecido para Deus, uma vida no altar? O que é que você tem oferecido para Deus, meu irmão, minha irmã? A tua casa está limpa? Porque quando Jesus veio habitar aqui, ela era suja. Aí Deus limpou. Né? Você sabia que quando você vai para Deus, Deus limpa a tua casa. Mas se você sair da presença de Deus, volta mais 7 demônios e te destrói. Então, você está brincando com Deus aí na igreja? Está dizendo que é cristão? Né? E está aí fazendo tudo que não presta, está roubando, está adulterando, está matando, está cobiçando, está contaminando os seus olhos com lixo, né? Que o que mais tem hoje é isso. Então, irmãos, ei, acorda para a vida, hein? Porque a correção de Deus é doída. Deus, ele é misericórdia, Deus, ele é amor, mas Deus também, ele corrige. E hoje ele que está dizendo para você, fuja de tudo que não presta. Você quer ter uma vida no altar? Fala, Deus, eu quero ter uma vida no altar. Olha o que Deus vai fazer para você. E clamar ao Senhor na sua angústia, ele o livrou das suas dificuldades. Deus quer te livrar hoje das suas dificuldades, irmãos. Deus quer te curar. Deus quer te prosperar espiritualmente, porque depois as outras coisas Deus acrescenta. Tem igreja que só fala de dinheiro, 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 né? Irmão, Deus vai te dar um carro, irmã, Deus vai te dar uma casa, irmã faz isso, irmã faz esse voto, porque Deus... Para!
Trabalha, você quer ter um carro novo, vai trabalhar e vai comprar. Você quer uma casa? Trabalha para isso. As coisas não funcionam assim não. Não é a varinha mágica que você pega, plim, e acontece. Fica aí dormindo no sofá da sua casa, pra você ver se as coisas vão acontecer na sua vida. Não vai não, viu? Ir para a igreja é salvar sua alma, ter uma alma rica na presença de Deus. É ter bênçãos espirituais. Deus vai ajudar você a abrir uma porta de emprego para você. Deus vai abrir uma porta onde você vai trabalhar. Deus vai abrir uma porta de emprego onde não tem parede. Deus vai curar você da tua doença, da tua enfermidade. Deus vai restaurar o teu lar, vai restaurar o teu filho. Deus vai fazer um grande milagre na sua vida, mas é preciso você crer. Tá? Você precisa crer nesse milagre. Se você não crê, não tem como Deus fazer. Agora levanta essa cabeça aí e fala, eu quero ser honrado, eu quero ser digno. Pisa na cabeça de Satanás, pisa na cabeça do inimigo. Fala, para aqui, ó. Vai ciscar em outro galinheiro. Manda ele ciscar em outro galinheiro, tá perdendo seu tempo ciscando aqui. Aqui não tem milho pra galinha, não. Aqui não tem milho pro diabo, não. Aqui tem palavra de Deus, tem cura, tem restauração, tem palavra de salvação. Irmãos, é verdade. Você vê lá na igreja, alguns lugares lá que a gente vai, as mulheres, elas vão tão mal vestidas, tão nua. Aí senta lá ciscando pro pastor ficar olhando para elas. Senta na primeira fileira lá das cadeiras. Lá não é lugar, lá não é galinheiro, lá é igreja. É lugar de adoração. Tem pastor que prega de costa. Sério, de costa para o altar. Eu vi isso. Há 2 meses atrás eu fui ministrar numa igreja, numa festividade, e tinha um pastor, um homem de Deus mesmo. Ele pregou naquele lugar olhando para a parede, porque não dava para virar para frente, era vergonhoso. Então, meu irmão, minha irmã, ei, prega a verdade. As suas ovelhas, gostando ou não gostando, prega a verdade. Se elas não ficarem, porque não eram de Deus. Porque não era para ficar, entendeu? Se elas quiserem sair da igreja, deixa sair. O que você não pode é passar a mão no pecado, passar a mão na cabeça delas. Eita! Não passa a mão no pecado não, viu? Fala a verdade, corrige, ensina, doutrina. Doutrina suas ovelhas para não ser rebelde. Em nome de Jesus, que nesse domingo você venha ser muito, muito abençoado. Que nesse domingo você venha ver a glória de Deus sobre a sua vida. Pastores, missionários, obreiros, vocês que pregam a verdade, vocês que ministram a verdade, Deus abençoe a vida de vocês, vocês que estão aprendendo ainda, e vão pregar cada dia mais, ensina a tua ovelha a ser salva, não deixa que ela se perde não, porque Deus vai requerer o sangue dela das suas mãos. Viu? Deus vai requerer o sangue dela das suas mãos. Se as mulheres for vestidas assim, manda sentar lá atrás. Não deixa sentar na primeira fileira da igreja, não. Porque senão o pastor não vai conseguir nem pregar, vai ter que pregar de costas, virado para o altar. Vamos vigiar em nome de Jesus. Que o nosso domingo seja ricamente abençoado e protegido por Deus durante todo o tempo. Que Ele nos livra de todo mal, de toda cilada, de toda armadilha, de todo laço, em nome de Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação,
mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Irmãos, que esse primeiro dia da semana seja ricamente abençoado. Que essa semana nossa seja próspera, seja uma semana de vitória, seja uma semana onde o Espírito Santo de Deus venha se derramar grandes maravilhas sobre as nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o teu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que cubra a nossa casa, que brinde a nossa casa, que brinde o nosso lar, que brinde nossos filhos, que brinde nosso casamento, que brinde nosso ministério, que brinde nosso carro, que brinde tudo aquilo que Ele nos deu. Em nome de Jesus, amém. Se inscreva no nosso canal, deixe o teu joinha, viu? Deixe o teu joinha, não se esqueça. E também deixa o teu comentário, o teu nome aí para nós estarmos apresentando na oração a Deus. Fique todos na paz do Senhor Jesus. Amém.